Boa tarde, sejam bem-vindos à PsicoTV Portugal. Hoje temos como convidado o professor doutor Pedro Joel Rosa, psicólogo, investigador e professor universitário. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Obrigado eu pelo convite interessado. É um gosto fazer parte desta aventura. Foi pensada por si e está a ganhar corpo e tem um objetivo que é fundamental, que é a partilha de conhecimento. Professor Pedro, como tema, hoje propomos a investigação em psicologia. Pode, ou o que acrescenta à psicologia a investigação? Essa questão, Pedro, a questão nem tem a ver com acrescentar à psicologia. A investigação é o pilar em essência da psicologia. E fazendo uma analogia muito simples, é a mesma coisa como o surfista para a onda. Ou seja, o surfista sem onda não é surfista. Está bem? Portanto, a psicologia, enquanto área científica, só o é devido à investigação. Portanto, ao conhecimento que advém do método científico. Então, sendo um pilar importante para a psicologia e na acreditação da ciência, as novas tecnologias vieram ajudar a investigação? Claro que sim. É uma relação bidirecional, um modelo circular. Ou seja, o corpus do conhecimento, claro que facilita o desenvolvimento tecnológico permite a aquisição de novo conhecimento. E, portanto, elas estão interligadas. De facto, há princípios teóricos, há modelos teóricos que, embora tenham sido desenvolvidos, só de facto com evidência, não é? Com provas concretas, é que depois foram de facto corroborados. Eu estou a pensar, sei lá, a lei de inércia, pensada por Galileu e depois mais tarde Isaac Newton, quer dizer, em que se considerava que sem resistência dois corpos, portanto, no vácuo, iriam ir à mesma velocidade, iriam atingir o chão ao mesmo tempo. E de facto isso só se comprovou na ida à Lua, de uma forma muito simples, deixaram-se cair dois objetos e de facto verificou-se que assim era, ou então agora é possível através de um silo em vácuo, a NASA desenvolveu isso, verificar que de facto no vácuo sem resistência os dois corpos atingem ao mesmo tempo o chão. Repara uma coisa, se não houvesse desenvolvimento tecnológico, era impossível comprovar este princípio teórico. E, portanto, é impensável dissociar a tecnologia da ciência enquanto conhecimento científico, ou seja, eles, onde vai um, vai o outro. Embora do ponto de vista da tecnologia, eu tenho uma posição bastante neutra, ou seja, a tecnologia pode ser utilizada, pode ser bem utilizada ou mal utilizada. E, portanto, é um ponto de vista neutro. Okay? Portanto, eu assumo a neutralidade da tecnologia. O seu uso é que pode ser bom e pode ser mau. Okay? Quando é bem utilizado, é usado a favor da humanidade para permitir uma melhor qualidade de vida à humanidade. Agora, eye tracking. Eye tracking, como não poderíamos deixar de falar, este nome é um grande palavrão para muitas pessoas, mas é bastante simples. É. Esse eye tracking ficou como existem outras expressões que não são traduzidas. Sei lá, estou a pensar leitmotiv, estou a pensar, sei lá, outros conceitos que não têm tradução, mesmo do alemão ou mesmo do inglês. Zeitgeber, por exemplo, indicadores de tempo, nem tem tradução na área da cronobiologia. Mas o eye tracking não é mais do que, se quisermos traduzir a letra, é rastreamento ocular. Portanto, só que é uma palavra, em termos de design acústico, é muito áspera. E, portanto, eye tracking fica sempre melhor, cai melhor no ouvido.
E ficou assim eye tracking, portanto, mesmo quando nós trabalhamos em Portugal, ou até mesmo no Brasil, falamos em eye tracking. Aliás, eye tracking é utilizado, esta metodologia, a metodologia técnica é utilizada sempre com esta designação, embora se escrever rastreamento ocular, nós sabemos o que é que significa. Eu sei que essa questão certamente andará na cabeça de muitas pessoas, o que é o eye tracking. É uma das metodologias que mais utilizo na minha investigação, mas no fundo o eye tracking permite-me saber a posição, medir o comportamento do movimento ocular relativamente à cabeça ou ao corpo quando apresento determinado estímulo. E, portanto, pode ser feito de várias formas, mas no fundo consigo medir o comportamento ocular, registar e estimar para onde é que a pessoa está a olhar, aquilo que nós designamos o ponto de visualização, o point of regard. Nesse seguimento, quais serão as vantagens mais significativas em termos de investigação? A questão é muito simples. Essa questão tem uma resposta muito simples. Se nós consultarmos todo o corpo de investigação associado a processos cognitivos básicos, como é a atenção, nós vamos sempre identificar medidas comportamentais clássicas, como quanto tempo eu demoro a clicar num determinado botão, numa tecla, a percentagem de acertos, portanto são medidas comportamentais clássicas. E os primeiros modelos teóricos assentam nessas medidas, portanto latência, percentagem de acertos, erros, omissões, para desenvolver conceitos que podem ser avaliados de uma forma mais direta. Ou seja, eu, em vez de estar a fazer inferências sobre processos atencionais através de uma resposta musculoesquelética, como é que carregar num botão, ou numa tecla, posso fazer essas inferências, okay, através dos movimentos oculares. De uma forma muito simples. Porquê é que eu hei de beber da água na foz se posso ir à fonte? Okay? Isso é a forma mais simples de se entender a grande vantagem do eye tracking. Não quer dizer que as medidas, as respostas musculoesqueléticas, okay, associadas a carregar uma tecla, uma caixa de botões, não quer dizer que tenham que ser ostracizadas, ignoradas, ou que não servem de complemento. Não, é falso. Os movimentos oculares devem ser utilizados em combinação com essas medidas. A questão é que os movimentos oculares eu tenho medidas mais diretas sobre processos atencionais. E, portanto, daí a grande vantagem. Ou seja, além disso, não é uma metodologia invasiva. A pessoa muitas vezes nem só está consciente que foi registada, ou que os seus movimentos oculares foram registados após a tarefa em laboratório. Portanto, nós fazemos um debriefing sobre o real objetivo do estudo, porque muitas vezes, se nós mostrarmos qual é o objetivo do estudo, a pessoa comporta-se de forma diferenciada e, portanto, nós queremos perceber, obter medidas implícitas, ou seja, a pessoa não está consciente que está a ser registada, embora seja depois explicado em debriefing que fizemos esse registro, para obtermos medidas, digamos, com menos ruído, portanto, menos artificiais. Professor Pedro, uma área em psicologia que não consegue uma certificação científica tem tendência a desaparecer? É assim, para estar em psicologia, uma área específica em psicologia, ela tem que ser sustentada por factos, não é? Portanto, tem que ter, passou por um filtro, que é a criação do conhecimento científico, que passa pelo método científico, não é? Empírico, que é crítico, que é sistemático, okay? Portanto, obteve comprovação científica, portanto, nós obtivemos provas que sustentem essa área. Contudo, não deixa de ser interessante, e já que você falou nisso, Pedro, há determinados conceitos
o que supostamente é quando não existe sustentação, quando a evidência não sustenta determinada teoria, não, ela desvanece, perde-se no tempo e, portanto, deixa de ser utilizada. Portanto, não recai a atenção sobre ela, deixa de ser utilizada. Portanto, era assim que pensava Claude Bernard. Portanto, não há teorias certas, verdadeiras ou erradas, ou falsas. Portanto, existem teorias, as teorias podem ser férteis, okay? Ou então podem ser estéreis. Uma teoria é fértil quando obtém evidência que a sustente. Tá bem? Agora, não deixa de ser interessante, quando entramos no campo da pseudociência, há de facto conceitos que, embora não tenham comprovação científica, mantêm-se um tempo e são bastante vendáveis. E, portanto, estão muito associados à psicologia. Eu posso falar, por exemplo, um conceito muito interessante, sei lá, programação neurolinguística. Está bem? Encaixa-se perfeitamente na pseudociência. Ou seja, não há, até à data, estudos que demonstrem ou que comprovem de facto essa teoria. Mas, embora seja informação que se diz ser baseada em fatos científicos, ok? E seja reconhecida por algumas pessoas, não resulta da aplicação dos métodos científicos. E, portanto, é altamente vendável, okay? Mantém-se, portanto, há pessoas, e é muito esta ideia da programação neurolinguística é um conceito muito vendido para dentro das empresas, okay? Em termos da relação, da comunicação, da relação entre os elementos que fazem parte da organização. E, portanto, isto foi criado por Bandler e Grinder na área da comunicação. E basta você procurar na internet seminários, workshops de programação neurolinguística, mas, como digo, entra dentro do campo da pseudociência. A mesma coisa como grafologia. Okay? Portanto, há pessoas que tiram formações dentro da área da grafologia, ou seja, avaliar ou perceber traços da personalidade através da grafia. Okay? Portanto, não há nenhuma sustentação empírica que permita, que sustente a grafologia. No entanto, é muito requisitada em termos de formação e há pessoas que depois dão formação ou prestam serviços dentro dessa área, mesmo que não haja o reconhecimento científico. Ou mesmo que esta área não tenha sido criada através de conhecimento científico, isto é, conhecimento que é criado através do método científico. Contudo, são altamente vendáveis e não é por causa disso que deixam de existir. Portanto, se é possível conceitos, teorias que subsistam no tempo sem comprovação científica, é. Poderá um dia mais tarde ter a tendência a desaparecer ou não também, como outras que irão aparecer. E entramos aí noutro espectro, que é o espectro digamos, daquilo que se pode obter em termos de payoff, não é? Em termos financeiros, não é? Está bem, é uma ideia ou um conceito ou uma teoria que não é sustentada pelo método científico, mas é vendável. E, portanto, se as pessoas procuram, há muita procura, portanto, a oferta manter-se-á e não deve ser por isso que deixará de existir. A lei da oferta e procura. Isso mesmo. Uma pergunta que é bastante importante, principalmente para os seus discentes que querem seguir esta área. Quais as características que se deve ter como investigador de psicologia? E não é só em psicologia, eu acho que é transversal às várias áreas científicas. Um investigador ele tem que ser curioso, okay? Ele tem que questionar, as questões emergem, okay? Porquê que isto acontece? O que é que estará a explicar isto? Que outra variável pode estar aqui relacionada? Não é? Portanto, além disso, ele tem que apresentar uma preocupação pelo detalhe.
Bem, tem que ser objetivo. Em ciência, okay? Tem que ser objetivo. Bem, portanto, isto aqui é uma postura muito vivorista ou comportamentalista. A questão da quantificação do comportamento, a quantificação do comportamento manifesto. Embora, em termos de fenómenos estudados em psicologia, não recaiam só no comportamento manifesto, ou no comportamento manifesto não é digamos, a única área onde recai a atenção da psicologia, nomeadamente naquilo que são os fenómenos que não são observados diretamente, portanto, que nós designamos construtos ou fatores latentes. Foi esta abordagem comportamentalista que aproximou a própria psicologia de uma ciência no seu sentido que se queria construir, não é, no seu sentido embrionário, com Wilhelm Wundt, não é, e aproximou-a mais das ciências naturais através da quantificação. Isso é fundamental, claro, com todas as limitações inerentes, não é? Mas é esta objetividade que é fundamental. Não é? Nós temos que ser muito objetivos, temos que ser competentes. Okay? Nós temos que ser competentes, selecionar, arranjar soluções para problemas, não é? Isso é fundamental. Temos que refletir muito, e pensar, e é esta capacidade de fazer uma análise profunda, desprendida, muitas vezes daquilo que nós estamos a fazer, do nosso objeto de estudo é fundamental. Temos que ser sistemáticos, sem dúvida, sistemáticos, perseverantes, dedicados, e acima de tudo temos que ser muito organizados. Okay? É impossível escrever ou realizar uma investigação se não houver organização. E, portanto, nomeadamente dentro da abordagem quantitativa, em que nós temos que seguir um conjunto de passos, portanto, uma sequência de passos. Nós temos de descrever isso ao detalhe, temos que ser transparentes em todo o processo e, portanto, isto obriga uma grande organização. E eu acho que, sim, são essas. E claro, tem que haver sempre paixão por aquilo que se faz, seja numa abordagem mais qualitativa, seja quantitativa, seja passada mais no terreno, seja passada mais no laboratório, mas tem que haver aí a questão da paixão por aquilo que se faz. Sem dúvida. Professor, para finalizar, a sua licenciatura em psicopedagogia foi uma valia enquanto professor? Essa questão. Psicopedagogia foi a minha primeira licenciatura, antes de psicologia. De facto, fez-me sentido na altura escolher psicopedagogia, porque eu tive sempre grande interesse em trabalhar com populações específicas, nomeadamente com populações com dificuldades de aprendizagem. E de facto, algumas técnicas que eu aprendi, embora com lacunas ao nível da avaliação psicológica, como era óbvio, okay? Mas mesmo assim tivemos algumas técnicas de avaliação psicopedagógica, mas acima de tudo, aqui dois pontos que foram fundamentais e que ainda utilizo na minha prática docente. Primeiro, para já tem que ser contextualizado. Entrei para a universidade com 17 anos, porque eu fui admirável muito novo. E levei algum tempo a ajustar-me àquela realidade. Mas, acima de tudo, as técnicas que nós aprendemos, há uma que eu utilizo normalmente nas minhas aulas. Utilizo muito um conceito, que é o conceito de Vygotsky, que é a área de desenvolvimento proximal. Portanto, ZDP, em que, no fundo, é um gap, é a diferença entre aquilo que um aluno consegue aprender sozinho e aquilo com umas pistas, apoiado por outro aluno ou uma pessoa mais experiente, consegue fazer. E, de facto, eu sigo muito, tenho muito em conta esse conceito nas minhas aulas. E, às vezes, dou-se umas pequenas pistas ou coloco os alunos a trabalhar 2 a 2, aos pares ou em grupo, porque normalmente há uma pessoa mais à vontade e consegue, com pequenas pistas, pequenos ajustes. Aliás, aquilo que o próprio Vygotsky
nós falamos de assistência, portanto, scaffolding, apenas uma assistência, uma pista, e o aluno consegue chegar lá. E, acima de tudo, tem que ser muito bem utilizado. Tive dificuldade de utilizar isso ao início, a questão do humor, nomeadamente nos conteúdos que leciono, né? Portanto, matemática aplicada às ciências sociais, métodos de investigação, são conteúdos que são pesados, e o humor funciona como um facilitador da aprendizagem. E, acima de tudo, tenho gostado imenso de aplicar o humor, okay, bem aplicado, e tem que ser bem aplicado no momento e na dose certa, okay? Porque pode funcionar ao contrário, e depois, muitas vezes, em vez de facilitar o processo de aprendizagem, o aluno pode se fechar em copos e criar resistências ao processo. Mas o humor pode ser muito bem utilizado na docência. E depois a questão, sendo a minha primeira licenciatura, e quando fui já para a segunda licenciatura, a Psicologia, já tinha outra perspectiva, ou seja, o conhecimento que eu assimilei na licenciatura de Psicologia foi completamente diferente, portanto, sem esforço, com outro fluxo, as coisas faziam mais sentido, criação de pontes entre conceitos, portanto, interconceptuais, foi muito mais fácil, e portanto, consegui perceber de uma forma mais simples a psicologia enquanto uma área de conhecimento una, porque me permitiu interligar as coisas muito facilmente já com o conhecimento adquirido ao nível da psicopedagogia. Sr. Pedro, muito obrigado pelo seu contributo. O prazer foi todo meu. Espero vê-lo em breve. Mais uma vez, obrigado. E até uma... Obrigado eu, e maior sucesso para a Psycho TV, okay, Portugal, e certamente vocês vão continuar a trabalhar em prol do aluno de Psicologia, okay? Em prol do ISMAP, que está associado ao ISMAP também, e em prol da comunidade, porque permite a aproximação de conteúdos que muitas vezes são só dados em contexto de sala de aula, em contexto académico, e, portanto, algumas ideias são partilhadas não só com os alunos, mas com a comunidade, devido a esta rede enorme que nós temos, que é a internet. Sem dúvida. Obrigado, professor. Até sempre. Grande abraço, tudo bom.